Mas que maravilha, que satisfação vê-los aí, a galeria do Papo de Gel, que show de bola! Para a gente trabalhar nessa aula, falar um pouquinho de Brasil, desse país tropical abençoado por Deus, mas falar das divisões regionais que a gente tem no território brasileiro. Sim, tu sabe, né, Chu, tu já é um estudante calejado na lida geográfica e tu sabe que tem mais de uma. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada sobre isso aí? Pode ser? Então, que tu não sabia que tinha mais de uma divisão regional do Brasil? Que? Tu não faz o que é? Não faz ideia do que é uma divisão regional? Em que mundo tu tava fora do Brasil, irmão? Olha só, primeira coisa, e talvez um dos pontos mais importantes, tá? Cada uma das partes de um território, e a gente entende território como aquela parte do espaço geográfico delimitada por relações de poder, tem necessidades distintas quanto à sua gestão. E aqui a questão de regionalizar tem um papel muito importante no que diz respeito à temática da nossa aula, a questão de gestão, de administração. Tá? Por que cada território tem essas necessidades distintas? Porque cada uma dessas partes do território depende de infraestruturas e investimentos diferentes, porque tem problemas, realidades diferentes. A gente não pode, se a gente pegar o Brasil, a gente não vai dizer que as características geográficas, sociais, naturais, econômicas e históricas da região Nordeste são as mesmas da região Norte do Brasil ou da região Sul do Brasil. Cada uma tem suas particularidades. Esse é o elemento, tá? E a mesma coisa acontece com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos gestores para ter suas distintas necessidades atendidas. E é nisso que a gente entra nesse ponto aqui, ó. Para aperfeiçoar a gestão do território, gestão, administração, cuidado que isso aqui é importante. Tu tem que ter em mente essa ideia. É possível regionalizá-lo de acordo com determinados critérios. Isso é, delimitar áreas que reúnam características semelhantes em relação ao critério adotado. Chuchu, e aí está um ponto importante que eu quero que tu te ligue, que é o seguinte. Os critérios, tá, mas qual é o critério que é utilizado para fazer uma divisão regional? Vareia. Pode ser 1, 2, 3, pode ser o mesmo para... Cada divisão regional pode usar critérios diferentes. Esse é o elemento. Quando a gente está pensando nessa lógica dos critérios que vão ser usados para definir as regiões, tem que considerar quais os objetivos dessa divisão regional ou os interesses a que ela se propõe. Tá entendendo? E a partir daí tu pode ter, não, vou utilizar apenas critérios naturais. Não, vou utilizar apenas critérios socioeconômicos. Não, vou levar em consideração aspectos naturais, sociais, econômicos e históricos. Porque a ideia é que tu tá juntando, tá agrupando locais, partes desse território com características semelhantes ou problemas semelhantes, que tu vai, então, a partir de uma regionalização saber, bom, aquela região, com aquelas partes do território com características semelhantes, tem que ter investimentos nesses setores. Eu tenho que trabalhar com esses problemas. Essa outra região aí é outra realidade. Sacou? Então, regionalizar favorece, ainda mais pensando, né, num país que é o nosso. A regionalização brasileira oficial. Quando a gente está pensando no nosso país, tá, a ideia é que a gente tem hoje não, né, desde a década de 40, a gente tem um órgão que é o responsável oficialmente por regionalizar o Brasil. Tá? E aí, chuchuzinho, ele bate a porta, o Instituto Brasileiro... Geografia e estatística. A estatística eu podia tirar, mas deixa lá, tá? Olha só, o nosso querido, o nosso amado IBGE. Que tchutchuquinha que é o IBGE, tá? Tem gente ultimamente falando mal dele. Lava tua boca para falar do IBGE, canalha. Mas o fato é que tu tem que entender o seguinte, a gente tem um país gigantesco. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Cara, administrar um território desse tamanho, sem um processo de regionalização, compartimentação do território, é extremamente complicado. Então, tu tem um IBGE que vai fazer, né, a parte da coleta de dados. Realiza uma série de estudos, uma série de levantamentos.
E aí ele acabou ficando como responsável, desde a sua criação, pela divisão regional do Brasil. Tá? E aí vamos lá. Bom, quem eu estava falando, por que regionalizar o Brasil, né? É o quinto maior país do mundo, em extensão, uma grande diversidade natural. Pô, lembra questões de latitude, continentalidade, maritimidade, altitude, as questões climáticas são variadas, as questões, os biomas são variados, a parte do relevo é diversa. Tudo isso, então, permite uma regionalização. Eu posso considerar aqui a diversidade do quadro social e cultural brasileiro, que também é vasta, enorme, e os diferentes processos históricos de ocupação do território. Só esses 4 elementos que eu coloquei para vocês são ótimos motivos para para promover uma regionalização do país. Saca? Chuchu, é inviável não fazer um troço desse. Oh, esqueci de colocar a luz na minha cara. Tá? Mas a ideia é essa. Então, tá aí, ó. Olha esse paizinho bonitinho aqui, ó. Tá? O que tu tá vendo aqui, essas colorações verde, amarelo, lilás, rosa e bege, né? Já é a divisão regional clássica do IBGE, certo? Então, esses motivos aqui são fundamentais que tu lembre para entender por que a gente vai ter, por exemplo, aquela divisão do IBGE, né? Que é fundamental. Aí o que acontece? Olha só, a gente vai ver o seguinte, ao longo dessa aula a gente vai ver essa divisão regional, óbvio, e as outras. Mas tu tem que entender que essa é a divisão, essa regionalização aqui do IBGE é oficial, tá? Ela é reconhecida, ela está aí desde 88 da última Constituição, ok? Então isso é um ponto importante. Chuchu, olha só, quando a gente está pensando nessa divisão aqui, a gente vai lembrar que são as regiões político-administrativas. Mas escuta bem o que eu estou te falando. Regiões político-administrativas. Até agora a gente está falando o seguinte: não, é importante regionalizar para a questão de gestão, administração do território. Pô, olha o nome: regiões político-administrativas. Tá? E aí o que acontece? O IBGE ele vai ser criado lá pelo velho Vargas, né? Não vai esquecer, lá na década de 30. E a partir era a época da geografia quantitativa ou nova geografia, enfim. Mas o que acontece? A gente vai ter o IBGE sendo criado, né, na década de 30 do século passado, com Getúlio Vargas, e a partir daí ele assume a responsabilidade de fazer essa divisão regional. E do censo também, o censo demográfico, que vai ajudar a levantar os dados e permitir as regionalizações. Mas enfim, um ponto importante que tem que lembrar é o seguinte: a primeira divisão regional do Brasil, ela é de 1889. 1889. Obviamente que não foi feita pelo IBGE, porque o IBGE não existia. Mas já existiram divisões regionais anteriores àquelas feitas pelo IBGE. E, olha só, essa aqui que vocês estão vendo no mapa, Chuchu, dá uma olhadinha aí no mapa. Que baita mapa, né? Linducho. Essa aqui é a de 88. Tá? Já tivemos outras divisões regionais anteriores, também promovidas pelo IBGE. Por quê? Isso é um ponto meio importante que a gente vai ter uma outra aula, que eu ainda pretendo gravar, que é a organização interna das unidades da federação. Vocês estão vendo ali no mapa, dá uma olhadinha no mapa, os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal, certo? Beleza. A gente já teve menos estados, a gente já teve outros estados, a gente já teve uma época que não existia um Tocantins, teve uma época que não se falava em Mato Grosso do Sul, né? Então a gente teve lá o estado, e agora fugiu, porca miséria, fugiu o nome do estado que eu queria falar, da Guanabara, né? Enfim, a gente tem, ao longo da formação do Brasil, até chegar hoje em dia, essa divisão interna em estados. A gente teve uma época dos territórios nacionais, que depois com a Constituição de 88 deixaram de existir. Então essa organização interna ela é muito orgânica, ela vai se transformando, ela vai se alterando. Então obviamente que a gente já teve outras divisões regionais promovidas pelo IBGE, tá? Então a gente teve uma década de 40 que foi a primeira, depois ao longo do tempo foram feitas outras, foi se adaptando, novos estados surgiam, novas pesquisas, o censo ia sendo realizado e ia se reorganizando. Essa aqui que vocês estão vendo, ela é, digamos assim, a última, e não vou dizer a mais atual, porque pô, ela é de 88, né, Chuchuzinho? Já passou um tempo ali. E
a gente vai ter o IBGE, lembra que a gente falou dos critérios anteriormente? Tá? Os critérios utilizados pelo IBGE para determinar essa divisão regional, a gente vai chamar de critérios de regiões homogêneas. Bom, a gente estava falando antes, tu usa critério que tu vai trazer uma certa semelhança entre estados para colocar eles na mesma região. Essa divisão das regiões homogêneas, esse critério, melhor dizendo, das regiões homogêneas, leva em consideração aspectos, olha só, físicos, ou seja, aspectos naturais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Tá? Então, é uma divisão regional que a gente vai ter essa bem complexa, porque tu está levando em consideração aspectos climáticos, de vegetação, relevo, mas também está pensando nas questões sociais, como indicadores sociais, tu está pensando em elementos econômicos, tudo isso para organizar e dividir o Brasil nessa forma que a gente está vendo aí no mapa. Nisso, o que a gente vai entender? Tá? A gente vai ter, por exemplo, tá, aqui na região Nordeste, certo? A região Norte, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Nordeste, ela tem uma característica, pensando nessa divisão regional do Brasil, que ela é a região com, vou colocar um asterístico aqui, ó, com o maior número de estados. São 9 estados que vão formar a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aí a região Norte vai ter um outro asterístico também, ó. Vou colocar um asterístico 2. Por quê? Ela não tem o maior número de estados, né? Mas ela é a mais extensa das regiões brasileiras, certo? Então, olha só, tu vai pegar só o estado do Amazonas, Chuchu, já dá na cara, né, da região Sul, por exemplo, né? Mas aí tu tem Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Tocantins e Amapá, certo? E esse é o ponto, né? Então, a gente vai ter essa divisão regional de 88, tá, que é o nosso último oficial, ela dividiu o Brasil em 5 regiões. A Nordeste, com o maior número de estados, a região Norte, a região Centro-Oeste, onde se encontra o Distrito Federal, a região Sudeste e a região Sul do Brasil. Eu falei para vocês, né, das divisões regionais anteriores. A gente teve a primeira, feita pelo IBGE, lá na década de 40, o Brasil foi dividido em 7 regiões. Aqui a gente tem 5 só. Né? Aí tem uma região que tem o menor número de estados. É a menor e com o menor número de estados, que é a região Sul. Vou colocar 3 asterísticos. Nossa, deve ter gente se remoendo, né, quando eu falo asterístico. Azar. É só zoeira, tá? Que é a região Sul. Pô, são 3 estados. Ah, mas a região Centro-Oeste também tem 3 estados. Verdade. Mas ela tem 3 estados e o Distrito Federal. A região Sul só tem 3 estados. E a menorzinha, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, é lógico, Chuchu, que quando a gente está pensando aqui nisso aqui, vale ressaltar o seguinte: vale muito dar um destaque na região Sudeste do país, tá? Porque a região Sudeste, ela tem algumas questões que valem a pena ser ressaltadas. Por exemplo, ela é a mais populosa, e ela é também a mais povoada. Aí eu não sei a diferença entre populoso e povoado. Cramento, tu sabia que tem uma aula aqui neste canal de geografia que se fala de populoso e povoado? Fala a diferença? Não sabia? Então, ó, Brau, tá ali do lado, ó. Apareceu. Vai, acessa ali o link e tu vai saber, tá? Bom, Sudeste, e aí, claro que São Paulo tem um destaque todo especial nessa lógica. Agora, beleza, Sudeste é a mais populosa, é a mais povoada, a gente vai entender também como sendo a mais rica e a mais urbanizada, onde a maior parte da população vive em áreas urbanas. Agora eu vou fazer aqui, ó, um risquito para entender o seguinte, beleza, tá? Mas e as menos? E as menos? Bom, se eu for pensar na questão de populoso, né? Para vocês terem uma ideia, segundo o último censo demográfico do Brasil, né, que a gente teve agora em 2022, a região Sudeste estava com quase 85 milhões de brasileiros.
tá? 55 milhões de brasileiros. Por isso que ela é mais populosa, concentrado sobretudo no estado de São Paulo. Mas estava ali. Aí a menos populosa, Chuchu, vai ser a região centro-oeste. Ela tem 16, mais ou menos 16 milhões de habitantes. E a menos povoada, tá? E aí eu já vou dizer, né, que tem menor densidade demográfica, menos habitantes por quilômetro quadrado, vai ser quem? Região norte. Região norte. Olha só. A região sudeste tem uma densidade demográfica, de novo, segundo o último censo que a gente tem, de mais ou menos 94 habitantes por quilômetro quadrado. Cara, é bastantão, né? Pô, é a mais povoada. A região norte tem uma densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Pô, mas ela é a maior. Exatamente, tu tem uma floresta amazônica ali, né? Então, se for pensar no número de habitantes da região norte em relação à área, a minha densidade demográfica é muito baixa. Então, só te lembra disso aqui, que é uma diquinha que de vez em quando pode ser interessante aí, dependendo da tua prova. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Aí, naquela divisão do IBGE, que essa aqui, ó, né? Olha que bonitinho. A gente vai pegar a região nordeste do Brasil. Ué, cadê a caneta? Aqui. A região nordeste do Brasil. E a gente consegue dividir ela em sub-regiões. Né? A gente vai ter uma subdivisão no Nordeste. Aquela região político-administrativa, organizada pelo IBGE, da região Nordeste, ela pode ser subdividida, né, em sub-regiões. E aí eu peguei a sequência aqui, ó, de oeste para leste. E a gente tem o número 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perdão, 5 não, 5 é... que eu vou falar depois. Tá? Mas enfim, a 1, 2, 3, 4. Quando a gente está pensando nessa região 1, e aí eu vou dar um destaque aqui, ó, em roxo, para a região 1 e para a região 3. Essas que eu marquei com círculo, elas são regiões de transição, tá? A 1 é transição, a 3 é transição. Pô, transição do quê? Basicamente é o seguinte, de áreas onde tu vai ter climas muito chuvosos para o sertão nordestino. E aí, claro, entra uma questão de conhecimento da região nordeste, que é o seguinte, pô, Chuchu, o sertão é a região de clima semi-árido do Brasil, onde a gente tem aquela vegetação de caatinga, está representada ali na imagem, tá? Ali é a caatinga, beleza. E ali a gente tem um clima semiárido, não é um clima desértico, é um clima semiárido, uma média pluviométrica extremamente baixa ao longo do ano, só que tu tem duas áreas extremamente chuvosas, um pouco mais afastadas, e tu tem uma região semiárida no centro, que é o sertão, número 2, aqui ó, chuchuzinho ó, sertão, tá? O que acontece? Nessa lógica, a gente vai entender o seguinte, a transição dessas áreas chuvosas para uma região semiárida, eu vou ter como meio norte, e eu vou ter como o agreste. Claro, né? A gente vai entender também, por exemplo, que da zona da mata para o sertão eu também tenho uma redução, eu tenho uma variação populacional, uma variação demográfica em quantidade de habitantes. Tá, mas quais são essas duas áreas chuvosas? Bom, vamos lá. Primeira área chuvosa que eu tenho é a zona da mata. Aqui eu estou falando de um clima tropical litorâneo. Tá? Clima tropical litorâneo. Chove pra caramba, o segundo clima mais chuvoso do Brasil, uma média ali em torno de 1.600 milímetros de chuva ao longo do ano. Chove quase todo ano, tá? Então eu tenho uma região muito chuvosa, e aí, obviamente, um clima quente no litoral, chuvoso, olha aqui o número 4, tá? Quente, chuvoso, as condições são ideais para a formação de uma formação para a formação de uma floresta tropical, né? E essa floresta tropical aqui, Chuchu, tu tá ligado, né? Mata Atlântica. Beleza? Nisso, olha só, à medida que eu tô saindo do litoral e indo pro interior, cara, eu tô indo em direção ao clima semiárido.
É óbvio que a minha vegetação ela não vai mudar do Neida, pau, deu ali um risco e parou, a Mata Atlântica começou Caatinga. Tu tem uma graduação, né? Uma mudança suave na questão climática, cada vez ficando menos seco, menos seco não, mais seco, menos chuvoso, menos chuvoso, menos chuvoso. A vegetação ela vai se adaptando, árvores cada vez mais baixas, mais esparsas. Eu começo a encontrar, à medida que eu estou indo para o interior, saindo da zona da mata nordestina, lembra aquela do ciclo da cana-de-açúcar? Essa aí, litoralzão. Eu estou indo para o interior, em direção ao sertão, eu vou encontrar cada vez mais cactáceas, vegetação adaptada à falta de água, falta de chuvas, xerófilas, né? Então eu tenho essa transição. Então o agreste é essa área de transição, tá? Então olha só, ela tá na meiuca, o agreste está no meio do caminho entre uma área muito chuvosa e o clima tropical, o que é o clima tropical litorâneo. Nossa, ficou muito feio isso aqui. E o clima semiárido. E o meio norte, onde a gente vai ter a Mata dos Cocais, é a mesma lógica. Tá entendendo? Eu também tenho uma área de transição. Tá, mas qual é a outra área de transição que eu tenho, outra área chuvosa que eu tenho no Nordeste? Não é no Nordeste. Aí eu vou estar pensando aqui, ó. Isso aqui. Chuchu, passou o Maranhão aqui no estado do Tocantins, Pará, eu já estou começando a falar de quem? De uma floresta amazônica, com um clima equatorial. Então eu também tenho uma área absurdamente chuvosa mais a oeste. Aí eu tenho o sertão. Se eu estou vindo lá da região amazônica em direção ao sertão, eu vou começar a perceber mudanças graduais na minha vegetação. O meu clima vai gradualmente se alterando, ficando cada vez mais seco. Eu começo a perceber uma variação na vegetação. Não é aquela diversidade tão grande que a gente tinha de espécies da floresta amazônica. Já vamos para uma mata de cocais, com os babaçus, carnaúbas, né? Oiticicas. Vamos mais para o sertão, caatinga. Sacou? Então cuida, tá? A gente tem essa 1, 2, 3 e 4, o meio norte e o agreste como transição, certo? E o sertão semiárido, zona da mata, tropical litorâneo. Perfeito? E eu tinha falado lá do início que tem o 5. O 5 vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. A região 5, Chuchu, é o que a gente vai chamar... detalhezinho. A zona da mata tem um clima mais chuvoso, tem um solo fértil, solo de massapê, importante... E das subdivisões do Nordeste, da subdivisão do Nordeste, é a sub-região mais populosa. Tá? Então a questão climática, tem uma questão histórica de ocupação, inicialmente a ocupação primeira do Brasil pelos portugueses vai ser por ali. Tá? Bom, essa região 5 que eu coloquei aqui é o famoso recôncavo baiano. Pega uma série de cidades ali ao entorno de Salvador, na Bahia, que é o que a gente vai entender como recôncavo baiano. Então, às vezes, aparece essa quinta sub-região ali, mas está de boas. Show? E achou que a gente ia para a próxima? Achou errado, meu chuchuzinho, porque tem uma outra divisão regional aqui, não é uma divisão regional, mas uma outra parte que ela é importante, que é a chamada Amazônia. Legal. Sim, tá? Primeira coisa, olha só, tem a chamada Amazônia Internacional, que basicamente a gente vai entender como a floresta amazônica. Olha aqui ela, ó. Essa parte verde é a Amazônia Internacional, a Amazônia brasileira é o verdezinho mais claro. Olha aqui onde ela está, ó, pegando Maranhão, Tocantins, Pará. Por isso que aqui, ó, o meio norte é a transição, sacou? Ele está na berlinda. Mas enfim, a Amazônia Internacional é o bioma, tá? Quando eu estou pensando aqui em Amazônia Internacional, eu estou falando do bioma amazônico, certo? E nessa lógica do bioma amazônico, o que acontece? Eu tenho a floresta internacional, ela não se restringe ao território brasileiro, claro, a maior parte da Amazônia está no Brasil, né? 60 e poucos % está em território brasileiro, mas tu vai ter a floresta amazônica nas Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, uma partezinha do Equador. Aqui parece que ela está ocupando todo o Equador, né? Mas não, na parte ao oeste aqui da Cordilheira dos Andes a gente já não tem mais formação florestal. Mas enfim, tá? Só para representar que ela é internacional. E tem a parte da Amazônia brasileira, que é esse verdezinho aqui, ó, tá? Indicado aqui assim, Amazônia brasileira. E a Amazônia legal é essa que no mapa está marcado com circulada com essa cor do laranja aqui, tá?
E que não coincide necessariamente com os estados da região norte do Brasil. Tu vai ver, olha só, o Achurado aqui, ó, a região norte, então é Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Pará, Amapá e Tocantins. Aí eu tenho, dentro da área da Amazônia Legal, eu tenho uma parte do Maranhão, tá vendo aqui, né? E o Mato Grosso. Beleza, tá, mas eu não tô entendendo o que diabo é essa Amazônia Legal. Chuchu, ela vai ser criada lá em 53, tá? Na finaleira do governo Vargas, e ela tinha o papel, ela tinha como a criação da Amazônia Legal tinha como objetivo na época era definir os processos de desenvolvimento, o que se achava que era desenvolvimento socioeconômico da região, tá? Então, desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. A ideia era o quê? Era levar o progresso para a Amazônia, o lugar de vazio demográfico, porque eles consideravam, obviamente, que não consideravam a população indígena como população brasileira, né? Isso vai acontecer só recentemente. Mas a ideia é que a gente vai ter, então, toda uma política de, não, vamos levar o desenvolvimento para a região amazônica, a indústria, a vida urbana e a agricultura moderna. E aí a ideia era essa. Então, se criou uma região, uma sub-região, digamos assim, que é a Amazônia Legal, com a ideia de determinar políticas de desenvolvimento, né? Aí depois a gente vai ter, daqui a um tempo a gente vai falar, a gente vai ter a criação da Sudã, né? Lá na década de 60, Sudã, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. E aí a ideia era, dentro dessa lógica, de levar o desenvolvimento para a região amazônica. Desenvolvimento na ideia, Chuchu, aqui tu tem que pensar, na época, né? Década de 50. Desenvolvimento era botar a floresta abaixo e botar pastagem, agricultura e o que der para colocar de indústria. Urbanizar. Isso era a visão de desenvolvimento, década de 50. A questão ambiental internacional estava sendo um pouco discutida, né? Então a ideia era botar a floresta abaixo, certo? E aí o que acontece? A gente vai ter esse contorno aqui, ó. Esse contorno que a gente tem aí no mapa, ele foi perdão, definido, tá? Na Constituição Federal de 1988. Então, essa ideia de Amazônia Legal perdura até hoje. Tá? Então, é uma divisão política, administrativa. Ah, mas não é a região norte? Não, aí é outra coisa. A gente está pensando numa região que abrange mais do que a região norte, mas com outros critérios, com fim de investimento e desenvolvimento. Tá bom? Beleza. Regiões político-administrativas, oficiais do IBGE, ok. Subdivisão da região Nordeste, Amazônia Legal, ok. E a gente vai para as outras divisões regionais do Brasil. Uma delas, e ela é bem legal, são os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Pode ser um nome ou outro. Isso aqui vem lá do final da década de 60, tá? 67, não me falha a memória. E o responsável por essa divisão regional vai ser um geógrafo que trabalhava no IBGE na época, chamado Pedro Pinchas Geiger, que em 2023 completou 100 anos, vivaço, tá? 100 anos. E o Pinchas, ele vai levar em consideração, vai utilizar como critério para definir as suas regiões, a partir do que ele considera importante, primeiro, tá? Ele leva em consideração os aspectos socioeconômicos, principalmente ele vai considerar aqui a parte da indústria, o grau de industrialização e urbanização. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ele vai levar em consideração os aspectos históricos na formação de cada parte do Brasil e a coesão que existe entre essa formação histórica e as questões econômicas. Então, repara, ele está considerando muito mais uma parte social e econômica. Diferente daquela divisão clássica do IBGE que a gente estava discutindo antes, o Pinchas não considera tanto assim os elementos naturais. Ele vai buscar mais, ele vai mirar mais nos aspectos sociais, econômicos e históricos. Tá? E aí ele vai fazer essa divisão que vocês estão vendo. E o que a gente percebe? Primeira coisa, em comparação àquela divisão do IBGE, aqui eu tenho 3 regiões.
regiões geoeconômicas. Lá no IBGE eu tinha 5, aqui eu tenho 3. Eu tenho a região amazônica, eu tenho a região nordeste, bateu aqui a amazônica, né? Lá no IBGE é a região norte, região nordeste fica com o mesmo nome, e eu tenho a região centro-sul. Tá, e a centro-sul é o que? O sudeste e o sul? É o centro-oeste, o sudeste e o sul? Não, porque um ponto fundamental que tu tem que estar ligado aqui, Chuchuzeira, é o seguinte, olha só, aqui na divisão do Pinchas, não se respeita os limites estaduais. Reparou no mapa? Olha aqui o que separa, segundo Pinchas, o complexo regional amazônico do complexo regional do Centro-Sul. Olha aqui, ó. É quase na meiuca do Mato Grosso. Olha aqui o sul do Tocantins. Olha aqui o norte de Minas. Né? Aí o Pinchas vai dizer o seguinte, olha só, essas características socioeconômicas do norte de Minas Gerais estão muito mais próximas à realidade do Nordeste do que do sul de Minas. Não tem como colocar na mesma região. Ele vai dizer o seguinte, não, essa parte sul, claro, isso aqui é a década de 60, tá? Hoje em dia, certamente, se a gente fosse considerar, por exemplo, Mato Grosso, essa divisão não estaria passando aqui. Mas na época ele vai dizer o seguinte, olha só, o sul do Mato Grosso tem muito mais um vínculo, proximidades socioeconômicas, históricas, com o restante da região centro-oeste, com Goiás, com Mato Grosso do Sul, Sudeste, que é o Sudeste, né? A gente me acostuma a falar com a região, as regiões do IBGE, e aqui os estados meridionais, do que com a região norte, ou com a região amazônica. Agora, o centro-norte do Mato Grosso está muito mais próximo desses estados aqui, ó. E aí o Pinchas vai fazer essa divisão. Olha o Maranhão. O Maranhão é dividido no meio. Né? O Pinchas vai dizer, olha só, a parte ocidental do Maranhão está muito mais próxima ali das características do Pará, Amapá e tal, e a parte oriental do Maranhão puxa muito mais para a região nordeste. Então, essas características são importantes tu levar em consideração na hora do teu estudo. Chuchuzinho, 3 complexos regionais sem obedecer os limites estaduais. Tá? Para o Pinchas não tem muita lógica seguir a divisão estadual. Tá? Bom, fora isso, temos uma outra divisão regional. Ah, essa aqui, olha quem apareceu. Olha aqui. Bate a porta. Ele, Miltinho da galera. Oi, Milton. Você por aqui. Aí ele e Maria Laura Silveira. Tá? O que acontece? Essa divisão do Milton Santos e da Maria Laura Silveira é chamado os 4 Brasis. Ela é mais recente, não é lá muito recente, mas enfim, século XXI, né? 2001, 2 geógrafos, né? Eles vão utilizar como critério o contexto de inserção no meio técnico, científico e informacional. Lembra, o que a gente considera como meio técnico, científico e informacional? É a ideia de estar incluso, participando ativamente da terceira revolução industrial. Aquela revolução industrial que vai acontecer na década de 70, onde a gente vai ter a informática sendo determinante. Ou seja, é aí que a gente começa a ter um mundo cada vez mais organizado em redes, tu começa a ter conexões, começa a ter fluxos cada vez maiores de mercadorias, informações, dinheiro, produtos, as coisas estão circulando, certo? Esse é o meio técnico científico informacional. E aí, ambos os dois, Maria Laura e Milton, MMs, digamos assim, eles vão dizer o seguinte, olha só, na hora de dividir os estados que a gente está vendo, tem que se levar em consideração que existe uma desigualdade na circulação de informações, tá? E esse é um elemento que a gente entende como contexto de inserção. Naqueles locais onde eu tenho uma circulação maior de informações, de capitais, eu entendo que eles estão mais integrados ao meio técnico científico informacional, que acaba sendo global, né? E vão levar em consideração aqui a lógica da fluidez do espaço. E aí a gente tem de fluidez do espaço como a ideia, né, lá do Harley Davidson, eu ia dizer. Pensei na moto. Do David Harley, né, porque o nome dele me confunde com a marca de moto. Que ele vai dizer o seguinte, olha só, o espaço hoje ele é fluido.
Os avanços tecnológicos permitem uma circulação, uma fluidez cada vez maior das coisas. Uma fluidez quer dizer uma circulação cada vez maior de produtos, mercadorias, dinheiro, pessoas, né? É o mote da globalização. E aí Maria Laura e Milton vão dividir o Brasil em 4 partes. Olha só, divisão regional do IBGE, 5 regiões. Pinchas, 3. Miltinho e Maria Laura, 4. Tá? Aí eles vão ter o quê? A região amazônica, repara só, chuchu. Região amazônica aqui em verde, né? A região amazônica pega Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e Amapá, certo? Com uma baixa densidade demográfica, uma baixa rede de fluxos, ou seja, dentro dessa ideia de fluidez, a região norte seria a que apresenta a menor fluidez. Uma questão de floresta, tu tem poucas estradas, muito da região norte tu vai circular é via rios, é via fluvial. Então, essa fluidez não é tão concreta na região, nesses estados aqui. Beleza, então eu tenho agora eles agrupados numa região, na região amazônica. Aí a gente vai ter a região centro-oeste. Que detalhezinho, comparando com a do IBGE, inclui o Tocantins, tá? Inclui o Tocantins. Lá na divisão do IBGE, Tocantins é a parte norte, a região norte. Aqui a gente tem uma ocupação mais periférica, uma agricultura que está se modernizando cada vez mais, né? Uma ocupação recente. Então, recentemente tu começa a ter uma integração, né? Nessa rede de fluxos mundiais, certo? A região Nordeste, uma densidade de redes e fluxos que está em pleno crescimento, especialmente a partir dos anos 80, 90. Então aqui a gente vai entender que os estados da região Nordeste começam a passar nas últimas décadas por um desenvolvimento, uma inserção cada vez maior nessa rede de fluxo internacional. Ou seja, estão cada vez mais inseridos no meio técnico, científico e informacional. E os dois colocam a existência de uma região concentrada. Pegando aquela divisão do IBGE, seria a região sudeste mais a região sul. Qual é o argumento? Maior densidade dos sistemas de rede e de fluxos. Tá? Forte urbanização. Perfeito? Isso coloca esses estados dentro de uma mesma região. Segundo a Maria Laura e o Milton, seria a região concentrada. E o nome concentrada, ele é bem autoexplicativo, né? A ideia de concentrar fluxos, concentrar capitais, concentrar a circulação de informações, concentrar as áreas urbanas. Tudo bem. A região sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, região sudeste, lá do IBGE, tá? Ela é a mais urbanizada, a gente falou isso lá no início. Só que a região sul, segundo o IBGE, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não é a segunda mais urbanizada. Tá? Olha só, segundo aquela divisão regional do IBGE, a região centro-oeste é a segunda mais urbanizada. Cuidado com isso. Certinho? Beleza. 3 divisões regionais do Brasil. Política administrativa do IBGE, do Pinchas com os complexos geoeconômicos, os 4 Brasis de Milton e Maria Laura. E a gente acabou aqui. Não acabou não acabou não. Cuti do tio. Tem mais uma. Quer dizer, não é uma divisão oficial. É uma proposta. Chuchu, olha só, um outro geógrafo, tá? Proposta, né, de atualização, certo? Então, aquela divisão do IBGE, olha o que a gente falou antes, ela é lá da década de 80, final dos anos 80. O José Donizete Casolato vai dizer o seguinte, cara, isso aí tá defasado. Especialmente aqui, ó, na parte norte e nordeste do Brasil, as transformações foram muito intensas da criação daquela última divisão regional para hoje. E aí ele, utilizando aqui aspectos, tá, econômicos, vai dizer o seguinte, olha só, vamos atualizar. E o que muda nessa lógica aqui? Primeiro, sul, ok, sudeste, ok, região centro-oeste, ok. Não muda nada. Nessas 3 ali, não muda. Agora a região nordeste muda. O que aconteceu? Perdeu o Maranhão. Maranhão saiu da região nordeste. Segundo o Casolato, o Maranhão tem uma proximidade socioeconômica muito mais ligada ao Tocantins, Pará e Amapá. E esses 4 estados formariam, segundo ele, a região norte.
Se eu pegar a divisão lá do IBGE, Tocantins, Pará e Amapá, beleza, região norte, mas Maranhão é nordeste. Então, sai do nordeste e viria para cá. E o Casolato vai dar a ideia de criar uma nova região, que é a região noroeste, exclusivamente amazônica. Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre. Tá? Então, olha só. Essa região norte, segundo ele, ela está em contato entre a Amazônia e o Cerrado, ela está vivenciando muito o avanço do agronegócio, então ela é uma região à parte, essa nova região norte seria uma região à parte. Em contrapartida, a região noroeste seria exclusivamente amazônica. Né? Então, de novo, é uma proposta. De atualização, ela é agora, foi de 2020, 2021, não me lembro agora, acho que é 2021, tá? Que o Casolato vai botar isso. O IBGE ainda não aceitou a atualização, mas que está na hora de atualizar, fazer uma divisão regional nova do Brasil, cara, passou da hora, porque, tipo, o Brasil já não é o mesmo lá dos anos 80, tá? Bom, chuchuzitos, fechamos? Vamos lá? Exercise. Rapaz, olha essa querida. Questãozinha da Federal do Paraná. A Federal do Paraná, para mim, é o vestibular mais tinhoso que a gente tem entre as federais do Brasil. Entre as federais e as particulares. Cara, eu odeio a Federal do Paraná. Desculpa, tá? Se tu aí é do Paraná, me perdoe, certo? Mas olha só, Chuchu, a divisão oficial do Brasil em 5 grandes regiões, tá? Falou 5, eu já estou pensando o quê? Divisão lá do IBGE. Foi instituída em 67 para atender as atividades de planejamento estatal. Os critérios de regionalização consideraram características econômicas, sociais e também a divisão político-administrativa das unidades de federação, que é a divisão dos estados, né? A divisão do IBGE segue a divisão estadual, no sentido de que nenhum estado ou o Distrito Federal poderia ter parte do seu território classificado como uma grande região e parte em outra. Que cupinchas, com o pinchas, rolou, né? Pro pinchas isso aí é balela, mimimi. Mas enfim, aí, olha só, tudo bem, data de 1967, ok, lembra que a gente teve várias divisões regionais, essa que a gente tem oficializada ali, né, como a divisão mais atual do IBGE, ela mudou pouca coisa de 67 para cá. Então mudaram, não temos mais territórios federais, a gente passou, por exemplo, Roraima e Amapá eram territórios federais, passaram a ser estados, enfim, mas a divisão é mais ou menos a mesma. Sobre o tema, é correto afirmar o quê? Letra A. O Nordeste se define por ser uma região de perdas econômicas e crise social. Calma lá. Posto que a participação percentual na região no PIB brasileiro vem declinando, nada a ver, ao longo das últimas décadas. E os indicadores sociais nordestinos permanecem estacionados. Chuchu, não. Primeiro, vamos começar do fim. Indicadores sociais no Nordeste permanecem estacionados. Mentira. Todos os indicadores sociais no Nordeste vêm melhorando. Tá? Isso é um padrão em todo o Brasil. Os indicadores sociais, IDH, mortalidade infantil, analfabetismo, vem melhorando. Certo? Isso é um padrão nacional. Outra coisa, a participação no PIB nacional vem declinando. Errado, vem aumentando cada vez mais. O Nordeste vem se tornando uma potência. A gente vai ter o Mapitoba. Eu lembrei do nome, um outro nome que me disseram que tem o Mapitoba, mas eu vou deixar aula para dar aula sobre o Mapitoba para falar disso. Mas tem o Mapitoba, tem uma recente industrialização na região Nordeste. Então, letra A errada. B. Os critérios de regionalização utilizados criaram algumas distorções, como se vê o caso de Minas Gerais. Dado que o município do Triângulo Mineiro e a região metropolitana de Belo Horizonte apresentam indicadores dentro da média dos municípios do Sudeste. Beleza. E os municípios do Norte Mineiro apresentam indicadores dentro da média dos municípios do interior do Nordeste. Perfeito. E é nisso que o Pinch vai dizer. Para quem não tá ligado, Chuchu, olha só, desculpa. Para quem não tá ligado, eu vou desenhar Minas aqui, que nem minha cara, né? Mas Minas é isso aqui, aí, é isso aqui mais ou menos, tá? Triângulo Mineiro, para quem não faz ideia do que eu tô falando, o Triângulo Mineiro é isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, Triângulo Mineiro, região metropolitana de Porto Alegre, de Belo Horizonte, beijo para Minas,
tá? E essa parte norte aqui, então, de segundo as distorções da afirmativa B, mais próximas à questão do Nordeste. Cara, beleza, e é fato. Tanto que o Pinchas vai apresentar isso, vai fazer aquela divisão que a gente viu antes dos complexos geoeconômicos. E ele vai dizer o seguinte: não, a parte norte de Minas está vinculada ao Nordeste. Então isso aqui, B é verdadeira. Vamos ver as outras. C, a divisão de um país continental como o Brasil em 5 regiões, com milhares de municípios cada uma, reflete a centralização do planejamento público sobre regimes autoritários, posto que regimes democráticos utilizam divisões regionais baseadas em unidades homogêneas com dezenas de municípios. Tipo, não, cara, não. Não tem centralização. A ideia é que assim, a gente vai pegar, por exemplo, a região norte. Cara, a região, tava vendo um videozinho outro dia, os maiores municípios do Brasil. Altamira, no Pará, é o maior município do Brasil. Altamira dá assim, ó, dá na cara de muito estado brasileiro. É maior que muito estado brasileiro. Altamira é muito maior que Sergipe, muito maior que Alagoas, muito maior que Rio Grande do Norte. Então, assim, tipo, isso aqui não tem nada a ver. Nossa, essa aqui é viagem total. Antes de 67, o Sudeste e o Sul faziam parte da região Centro-Sul, a qual foi dividida nessas duas grandes regiões, Sudeste e Sul, para que o planejamento estatal pudesse atender às especificidades de municípios que se definem pela industrialização ou pelo dinamismo agropecuário, tá? Não, Chuchu, essa região Centro-Sul aqui, isso aqui é lá da divisão do Pinchas. Lembra da divisão do Pinchas, do Centro-Sul. Não tinha essa divisão aqui antes. O Sul era clássico Sul, o Sudeste, clássico Sudeste. O Sudeste às vezes mudava, né? Às vezes tinha um estado a mais, um estado a menos, tal, mas não existe, na divisão do IBGE não existia essa divisão Centro-Sul. Então, errado. Letra E, com a extinção da Sudã. Lembra a Sudã que a gente falou? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. E a Sudene, que era a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Sudene surgiu primeiro. Ainda no governo JK, acho que foi 57, se não me falha a memória. Não, 59. Essa regionalização perdeu sua funcionalidade. A regionalização do IBGE perdeu funcionalidade. Como assim, Chuchu? Acho que não, né? Para o planejamento, mas continua sendo utilizada por órgãos de pesquisa para a organização de dados estatísticos. Cara, para planejamento ela é utilizada sim, Chuchu. E outra coisa, a Sudene, ela tá aí. Ela pode não ter a mesma força que teve no passado, mas ela tá aí. Então, olha só, e planejamento, não se usa mais a divisão do IBGE para planejamento. Em orelha torta. Claro que sim. Resposta, letra B. Falei? Federal do Paraná. Nossa, é cruel, tá? Bom, vamos lá. Questão 2, né? Questão 2, ACAF, em Santa Catarina. A respeito das regiões brasileiras propostas oficialmente pelo IBGE, olha o termo oficialmente pelo IBGE, perfeito. Observe as afirmações abaixo. Tá, vamos lá. Primeiro, de acordo com a regionalização do IBGE, o Nordeste é a região mais extensa. Nordeste mais extensa? Não, né? Qual que é? Região Norte. Bem como a com maior número de unidades da federação. Beleza. Maior número de unidades da federação, sim. Né? Vou deixar aqui porque isso fechou. Mas a mais extensa, região Norte. Tchau pra ti. Então já descartei a B e já descartei a C. 2. Apesar da região Sul ser a menos extensa, ok, ela não é a que concentra menor população. Não. A gente viu, né? Lembra qual que era menos populosa? Qual que tinha menos gente? A que tem menos gente é a região Centro-Oeste. Beleza? Tá? Possui 3... peraí. Tá, eu estava lendo a 3 já. Menor população e menor densidade demográfica. Perfeito. Menor população, Centro-Oeste. Menor densidade demográfica, região Norte. Os 4 habitantes por quilômetro quadrado. 3, peraí. A 2 mantém. Não, então tá. A região Sudeste é a que possui maior população absoluta, a mais populosa, ok? Além de uma alta concentração econômica, ok? Possui 3 estados de...
4 estados, nada. 3 estados, nada. 4, né? Minas, eu adoro chegar eu dou aula aqui no Rio Grande do Sul. Eu adoro chegar na escola e falar assim, ó, quais os 5 estados da região sudeste? E a galera começa. A região sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, ok. Espírito Santo, ok. Minas, perfeito. E quem mais? E a gurizada aqui do Rio Grande do Sul, tosca, não sabe. Fica na dúvida, imaginando qual é. E aí eles começam a chutar. É não sei o quê. Só tem 4. Região sudeste tem 4. E nada de Distrito Federal. Chuchu, DF tá onde? Distrito Federal tá na região centro-oeste do país. Tá? Então, tchau pra ti. A 3 aqui é Falciane. Tá, continuamos a entrar EAD. Troca. A região norte do Brasil é a mais extensa, ok. Entre as 5, composta por 7 unidades. Acre, Amazonas, RR, né? Roraima e Rondônia, Pará, Amapá e quem mais? Deu 6. Quem mais? São só 6. Não! Tocantins. Da federação, entre as quais são os estados de Roraima, tá aqui, Amapá e Tocantins. Devia ter lido a questão até o final. 4 verdadeira. Então, entre A e a D, continuamos. Quem vai decidir é 5. No Nordeste brasileiro, o Ceará é o estado mais extenso, seguido por de Pernambuco e Chuchu, o estado mais extenso no Nordeste tá aqui, ó. Bahia. Aliás, estou lendo Jorge Amado, adoro Jorge Amado e passei a adorar a Bahia também, tá? Então, a 5, Falciane, verdadeira, é a letra A. Tá? Já estou no 3º livro de Jorge Amado. Eita! Acho que estou ficando viciado em Jorge Amado. Bom, chuchus. Belezinha, isso aqui fácil, né? Penúltima questão. Olha aqui, ó. Vamos lá. Penúltima questão é o seguinte. Com base... Vamos dar a cor da caneta aqui. Vamos de verde. Com base em seus conhecimentos sobre as divisões regionais do território brasileiro, correlacione os mapas às afirmativas que seguem. Mapa 1, IBGE. Vou colocar aqui no cantinho. Ó, IBGE. Mapa 2, regiões geoeconômicas, olha aqui, ó. Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, pinchas como eu pincho. E, olha aqui, terceiro mapa, os 4 Brasis. Os 4 Brasis, Milton... Não, vou mudar aqui, ó. Tá? MMs. Maria Laura e Milton, tá? E olha só o 4º mapa. O 4º mapa é para tu deixar o teu dedinho legal ali embaixo. Deixa o teu like. Não deixou ainda, né? Chegou no 3º exercício e não colocou teu like ainda. Então é um cara de pau. Tu merece fazer um vestibular da UFPR. Vamos lá. Só relacionar o número 1, 2 e 3 com os tipos com as características. Critério de regionalização baseado na difusão do meio técnico, científico e informacional. Nas heranças do passado, proposto por Milton Santos. Porca miséria, 3. Nossa, que fácil. Proposto pelo IBGE, 1. Critério de regionalização baseado na ordem natural, considerando os aspectos socioeconômicos, beleza. Pedro Pinchas, 2. Né? Proposto como critério de regionalização as características socioeconômicas, refletidos dos arranjos espaciais. Tá, beleza. 3, 1, 2. Será que tem resposta? Tem 3, 1, 2. Marcamos a letra C. Pronto, você está fazendo essa prova, Chuchu, já passou a próxima questão e vai faceiro. Não, vamos ver as outras aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Regionalização, segundo a qual considera a robotização da indústria, tecnologia, automação industrial, a tecnologia usada no setor agropecuário, existência de instituições de pesquisa aplicadas no setor produtivo. Isso aqui tudo é terceira revolução industrial. Então isso aqui é MMs. Corresponde à divisão oficial, IBGE, né? Então 1. É utilizado principalmente para fins estatísticos e didáticos, tá? E cada complexo regional, falou em complexo regional, eu estou falando em regiões geoeconômicas, beleza, é o 2 do Pinchas. Que ultrapassam as divisões políticas administrativas estaduais. Beleza, é isso aí. Que questão dada. Nossa, essa aqui é o PF, assim, ó. Não erra essa questão. Não zera a prova. Toma. Questão de mãe. E a gente termina
a nossa aula com uma questãozinha, obviamente, de que o Enem, NMPL 2018, no planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização, olha aqui, figura 1, de quem que é essa? Pinchas. Figura 2, essa aqui é de quem? IBGE, né? Como é que eu sei? 3 complexos geoeconômicos, aqui eu tenho 5 regiões político-administrativas, tá? Então, a segunda forma de regionalização, esta aqui, apresenta a vantagem, letra A, de respeitar a divisão político-administrativa. Para planejamento, respeitar a divisão estadual é uma vantagem? Sim, na hora de botar o dinheiro na região para investir em projetos, organizar as ações governamentais e tal, tu ter uma divisão estadual, ela acaba sendo uma vantagem, tá? Você imagina se usasse isso aqui, ó, essa divisão do Pinchas. O dinheiro vai para o Mato Grosso, beleza, mas e agora o Mato Grosso vai investir na parte do Centro-Norte ou na parte, se esse dinheiro é para qual parte? Sacou? É mais difícil. Então, essa limitação aqui é uma vantagem. Acho que é a letra A. Beleza, aí a B, Chuchu, fala o seguinte, olha só, reconhecer as desigualdades sociais, considerar as necessidades culturais, né? Então, não, a ideia, a vantagem é exatamente aqui, ó, é o ter essa divisão obedecendo os limites estaduais. Fechamos com a letra A. Finish, finito, encerramos, tende, acabou-se, vodka, tá? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida aí, prende o grito, não te acanha, manda aí nos comentários e não esquece, né? Dá o teu legalzinho aí, tá bom? Chuchuzitos, um beijo na tua omoplata e até nos vemos aí na nossa próxima aula.